Olá, bem-vindos ao canal Gestão Pública na Prática, que passa a existir agora para falar sobre gestão pública, sem tantas teorias, de uma forma mais direta, a atingir o seu público-alvo, que são os servidores públicos, aqueles que buscam ser servidores públicos e ainda aqueles que precisam de serviços públicos e querem entender o suficiente para obtê-los. Sou gestor público federal, trabalho como gestor público federal e especialista em gestão pública. E estou fazendo esse vídeo, esse canal, justamente como o meu dever de atuar junto à sociedade para espalhar o conhecimento do meu trabalho e ampliar a noção de cidadania de quem me assiste. É justamente no ponto público-alvo que devo iniciar. Os cidadãos precisam saber quais são os servidores públicos, entender esse conceito amplo de serviço público. Então, o conceito amplo de serviço público é todo aquele prestado pela administração pública ou por seus delegados sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples conveniências do Estado. Então, podemos dizer que o serviço público é todo o trabalho realizado conforme a lei e a ordem do Estado para um público em geral. Para explicar quem trabalha dessa forma, temos inicialmente o agente público, que é aquela pessoa que exerce um serviço público, sendo remunerada ou não, de forma permanente ou não. São agentes públicos, os mesários, os políticos, os contratados temporários, os servidores públicos concursados, professores, administrativos, os jurados, também aqueles que de última hora são recrutados para realizar um serviço público. Também temos os comissionados, que são os populares CCs da administração pública, que prestam trabalho para comunidades locais ou para um país inteiro. Então, nesse conceito se encaixam muitas pessoas. Talvez, inclusive, até você que está assistindo esse vídeo nesse momento. E você não se engana que serviço público também é quando a gente coloca um vídeo no YouTube para que as pessoas aprendam sobre uma coisa importante, que é da necessidade pública e social. Então, começamos pelo primeiro tema do canal. O primeiro tema do canal é sobre a nova gestão pública. Quando a gente fala sobre serviços públicos, a gente imagina uma grande fila gigante, onde lá na pontinha daquela fila tem uma pessoa com muitos formulários, insensível, que rejeita a maioria dos pedidos de uma forma sistemática, né, blindada. Esse conceito e esse imaginário sobre o serviço público tende a ficar no nosso imaginário mesmo, pois o novo serviço público ele foi fundado na década de 60 e 70 com o New Public Management. Começou nos Estados Unidos, na Inglaterra, para mudar a forma de se pensar sobre o serviço público e a forma de agir, a estrutura, inclusive. O sistema mudou tanto que, na época, se pensava em transformar o serviço público em algo semelhante à iniciativa privada, reduzindo custos e provendo apenas o mínimo necessário para o funcionamento do serviço. Pois, afinal, nem o mínimo estava sendo atendido pelo excesso de burocracia dessa época. E assim surge a primeira fase do serviço público, chamada de gerencialismo puro. Bem parecido com uma empresa, só que não tinha a parte do pós-venda. Nessa época, as pessoas eram tratadas apenas como taxpayers, ou contribuintes. Eram apenas isso. E, também, pessoas que precisavam de serviço público. Então, esse reconhecimento aconteceu mais ou menos dessa forma. Um pensamento de como mudar e foi implantado. Foi implantado de tal forma que depois de um certo tempo o serviço público voltou a funcionar. Mas ele funcionou de forma bastante precária, houveram muitas demissões e muitos custos de implantação. E, obviamente, trouxe também uma massa de cidadãos insatisfeitos com os serviços públicos.
Como o New Public Management era um movimento aberto de mudança, tentaram buscar melhorias. E essas melhorias começaram a focar justamente na insatisfação do público. Começaram a entender que era necessário melhorar o mínimo a ser oferecido para quem precisava de serviços públicos. Então, de repente, abriram os olhos e descobriram que as pessoas precisavam não só curar uma doença, mas elas tinham direito à saúde. Elas precisavam ter os seus direitos atendidos, não apenas demandas pontuais e específicas. Digamos que aí começou a ter um pós-venda no serviço público. Ele ainda não tinha chegado de completo ao Brasil nesse momento, lá na década de 90, e surgiu a frase cunhada no Brasil inteiro como direitos do consumidor. Também se usou isso na iniciativa privada e, principalmente, começou a ser usado no serviço público. Então, esse novo sistema passou a exigir mais qualidade no serviço público e a contemplação mais integral do direito das pessoas que necessitavam do serviço público. A fase onde se passou a reconhecer os direitos do consumidor foi conhecida como consumerismo ou consumismo. Simplesmente um momento em que a pessoa portadora de direitos passava a ter direitos de consumidor. Então ela tinha os mesmos direitos do consumidor ao receber serviços públicos. Isso era pouco ainda, e é normal querer um pouco mais. E nesse momento, novas ideias começaram a surgir, que eram as ideias relacionadas à transparência, à prestação de contas, e sobre participação das pessoas no serviço público. Então, foram inaugurados novos conceitos, como accountability, que é a obrigação ética de prestar contas, a participação, que veio junto com o orçamento participativo, e a voz do povo passa a ser ouvida de algumas formas. Por exemplo, o nosso governo tem canais onde você pode propor uma lei, onde você pode propor uma mudança, e isso faz parte desse movimento New Public Management. E aí, nesse momento, já mudou de nome novamente a forma do serviço público e passa a ser Public Service Orientation, ou PSO, que é o serviço público voltado ao cidadão e não apenas a demandas e não apenas a simples direitos. Ele é voltado para o cidadão, com transparência, com participação. E, enfim, descobriu-se a palavra certa para tratar o cliente, não mais como taxpayer, não apenas como consumidor, e sim agora como cidadão. Cliente, cidadão. Ele deixa de ser cliente e passa a ser um cidadão. E é dessa forma, com esse pensamento, onde o servidor público deve prestar contas, deve mostrar seu trabalho, deve transparência ao serviço às pessoas, é que foi criado esse canal. Obrigado por assistir. Se você tiver assistido até o final, se você tiver gostado do vídeo, por favor, deixe seu like.